E aí galera, bem-vindos ao canal do Jonathan Irmão, sempre com assuntos relevantes à luz das Escrituras Sagradas, do Evangelho de Jesus, a Bíblia. E hoje a gente, de forma muito sucinta e objetiva, também vamos falar sobre um tema muito importante para a sua vida, que é o aborto. Cristão, apoia ou não apoia o aborto? A gente vê uma grande escalada sobre esse assunto no sentido de se tornar uma coisa aprovada pelos governos nos países, em alguns lugares até já é permitido, né? O próprio sistema de saúde público faz. E de certa forma isso vai sendo incutido na cabeça de muita gente como uma coisa tranquilo, normal, né? Vão se normatizando esses procedimentos de maneira que as pessoas até se sentem levadas a banalizar essa situação ou ver simplesmente como uma questão meramente fisiológica, mas a gente vai ver hoje, na perspectiva das Escrituras Sagradas, o que esse assunto é para Deus e para a vida do cristão. Então veja, a gente precisa voltar lá no início e entrar direto na palavra de Deus, lá em Gênesis, que diz o seguinte, Gênesis 3:20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. É óbvio que fica muito claro o papel de Eva dentro da criação divina. Eva, aquela que vive, a vivente, isso quer dizer o seu nome. E a gente percebe dentro do propósito da criação de Deus, que Deus que foi criando o mundo, foi criando os animais, e Ele criou todas as coisas, e Ele decide, num momento, criar um ser que seria a sua imagem e semelhança, como nós vemos também na palavra de Deus. E a gente percebe que a paternidade e a maternidade são coisas dadas aos seres humanos como um presente, como um privilégio, como algo que nos remete ao nosso Criador. E ficou a cargo da mulher ter o prazer, o privilégio de ter a experiência que é incrível, que é inigualável, de gerar a vida em seu ventre. O homem participa, com certeza, mas a gente sabe até desse laço, né, que existe entre mãe e filho, né? A gente que é pai sempre fica meio ali de lado, né? Fica meio procurando ali o nosso lugar, porque parece que os pequenininhos eles estão sempre mais agarrados com as mães e não é para menos, porque a elas é dado esse privilégio de ter esse vínculo íntimo e profundo com o seu filho desde o seu ventre. Mas alguém pode se questionar, tá, mas desde quando começa a vida? Ora, a gente vai ver nas Sagradas Escrituras que Deus reconhece a vida desde o seu ventre. A gente pode citar alguns exemplos aqui em que a Bíblia vai falar sobre a vida dentro do ventre. Olha, lá em Jó 31:15 diz assim: aquele que me fez no ventre materno também não fez a eles? Não foi ele quem formou a mim e a eles no interior das nossas mães? O Salmo 71:6, ele ainda vai dizer o seguinte: desde o ventre materno dependo de ti, tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe, eu sempre te louvarei. E o Novo Testamento, o que diz sobre esse assunto? A Bíblia diz lá no Evangelho de Lucas 1:41 o seguinte, que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha que acontecimento incrível. Em Gálatas 1:15, o apóstolo Paulo, referindo-se a si mesmo e falando do propósito que Deus tinha para a vida dele, diz o seguinte: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. A gente percebe que não somente a vida começa, mas também o próprio Deus cria propósitos para aqueles que ainda estão no ventre da sua mãe. E é uma coisa interessante porque a vida é algo dado por Deus. Não é uma coisa que você, como ser humano, pode escolher tirar. Ainda mais, ainda como uma coisa que agrava essa situação, por conta de um momento despretensioso, descompromissado, ainda que levando essa situação a uma condição banal, como se a vida pudesse ser tirada.
E a gente vê também na Bíblia, ali nos 10 mandamentos, Deus dizendo que não matarás, para que não faça isso. Êxodo 20:13. No Novo Testamento, Jesus vai dizer o seguinte, confirmando este texto e ainda elevando o patamar dessa situação. Mateus 5:21 diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. E ainda no versículo 22 ele continua dizendo: mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Veja, Jesus eleva o patamar do sentido da palavra matar e do juízo que Deus emite sobre essa situação. Então, se algumas pessoas consideravam que matar era algo que simplesmente estava ligado às vias de fato, agora Jesus traz isso para o nível do coração, para o nível da consciência, do pensamento. E não só abortar fisicamente, não só realmente interagir com o seu corpo para que o seu bebê seja expulso do seu corpo, mas também desejar a morte dele. É algo que se torna pecaminoso, se torna também enquadrado numa condição da qual Deus se desagrada, na qual Deus considera como pecado. Então, esse assunto ele até acaba tomando um pouco mais de tempo, é verdade, mas ele é muito importante. Ele é muito importante, porque se trata de algo que vem afetando a vida de muita gente e muita gente começa a acreditar que se trata simplesmente de descartar algo que você não quer. E eu vejo muitas pessoas falando, né? Mas meu corpo e minhas regras. Mas o seu corpo não é simplesmente uma embalagem de supermercado. O seu corpo não é algo que está sujeito a um aluguel. O seu corpo é sagrado, é uma criação de Deus. E a maternidade não é um peso, a maternidade não é um problema. A maternidade é um privilégio, a maternidade é uma bênção. É você perceber que você tem algo que é semelhante ao seu Criador. De maneira que é impossível para que alguém que tenha sua vida pautada pelas Escrituras Sagradas e pela Bíblia, né, pautado pela vontade de Deus, possa dizer em algum momento que o aborto é algo que a gente tem que considerar, a gente tem que talvez pensar, porque tem algumas questões que são importantes. Sim, são importantes. Primeiro, não banalize o casamento, como eu já falei no vídeo anterior. Veja que todo tropeço conduz a outro erro, que um abismo sempre chama outro abismo. E assim o ser humano vai se machucando. E não são poucos os relatos de pessoas que fazem esse procedimento e como que num flash, como que numa luz vinda dos céus, se arrependem por algo que fizeram, reconhecendo que fizeram algo errado, que fizeram algo que desagrada a vontade de Deus e que tem um profundo impacto nas emoções, na alma, nos sentimentos e que muitas vezes se torna um trauma para o resto das suas vidas. Mas Jonathan, irmão, e os abortos naturais? A Bíblia também fala sobre aborto natural. A gente tem uma oportunidade única lá em Números, quando Miriam está prestes a sofrer uma punição pela sua desobediência e Moisés intercede por ela junto a Deus e pede para que ela não seja punida de maneira que ela fique como um feto após o aborto, que tem o seu corpo destruído pela metade. Esse texto está em Números 12:12. Talvez alguém pode querer se apegar a esse texto para justificar essa situação, mas ele, analisado à luz do restante das Escrituras, jamais poderia estar legalizando algo que é amplamente contrariado pelos versículos, pela palavra, pelo testemunho de Jesus, pelo testemunho daqueles que foram os profetas de Deus. E é verdade, muitas pessoas passam por essa experiência. Quando há uma má formação, algum problema no ventre da mulher, e o corpo, a própria natureza se encarrega
de fazer esse procedimento que não deixa de ser traumático. Não deixa de ser algo que entristece o coração da mãe e do pai. Que dirá fazer isso propositalmente? Eu espero ter esclarecido você quanto a esse assunto. É de fato um assunto importante para que você não caia nesse erro, não cometa esse engano, você não se desvie desse caminho. Lembrando sempre que o Senhor está sempre pronto a perdoar, está sempre pronto a consertar os caminhos dos seres humanos para que andem junto com Ele. Então, se você no passado já fez isso, já aconteceu na sua vida, saiba que o Senhor pode te perdoar, o Senhor pode trazer o bálsamo e o consolo para o seu coração se você se arrependeu e quer consertar os seus caminhos com o Senhor. Se você curtiu o vídeo, deixa aí o seu joinha. Se você gostou, se inscreve no canal. Se você quer compartilhar a palavra de Deus e divulgá-la ela para todas as pessoas que você conhece, então compartilhe o vídeo. Eu agradeço, um abraço e até o próximo vídeo, galera. Valeu!